Muito bem, nariz. Como que a gente pode resolver isso aqui? Não precisa pular nem avançar, que eu já vou começar o vídeo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar essas dicas sobre como você pode desenhar narizes, tá? Então vamos lá, primeira coisa, vamos começar pela forma mais simples, tá? O nariz frontal e simplificado. Vou fazer aqui um desenho, por exemplo, de uma estrutura oval assim. Essa aqui vai ser a base para todo o nariz que você for fazer aí de frente. Se você for fazer ele de lado, você vai imaginar isso aqui mais na lateral. Imagina isso aqui como um ovo mesmo, um objeto tridimensional. E aqui basicamente é o seguinte, o que nós vamos fazer? Você vai pegar dessa marcação aqui, nesse cantinho, faz uma curvaturazinha desse formato, como se fosse uma vírgula deitada assim. Aqui fininho e aqui mais redondinho. E do outro lado, basicamente a mesma coisa, uma vírgula deitadinha assim. Aqui embaixo, ó, observa que eu separei a camada. Um traço fininho, vou deixar essa cor aqui de baixo, um tom de azul, para separar melhor. Dessa forma. Aqui nesse cantinho dessa estrutura oval, pega aqui puxando um pouco aqui de baixo, faz uma curvaturazinha de leve. E do outro lado, vamos imaginar que a luz esteja vindo da esquerda para a direita, né? Então aqui esse aqui vai ser mais acentuado. Do outro lado, mais fino, quase nada, focando só um pouquinho na área inferior. Tá, esse é o nariz, menos é mais, no caso de nariz. Esse aqui é bem mais simplista. Se você quiser mais simplista ainda, nem precisa adicionar esse aqui, tá? Esse aqui de baixo, se você desejar, pode ser mais fino. Nariz, muitas vezes, menos é mais. Se a luz tá vindo aqui do lado esquerdo, se você desejar, você pode realçar um pouquinho esse aqui, ó, só para ficar mais fechadinho, dessa forma, bem fininho. E é isso, só isso o nariz, tá? A narina você pode focar fazendo dessa forma. E a luz vindo da esquerda para a direita, se você for dar sequência, como a luz está vindo daqui para cá, a gente vai adicionar, por exemplo, só essa marcação aqui muito sutil desse lado, porque aqui é sombra, né? Para fazer só o movimento da luz aqui, ó. Pronto, e aqui estaria a boca, né? Aqui continua a ilustração normalmente, mas o foco é só essa parte superior do nariz. Beleza, segundo passo aqui para a gente fazer um pouco mais avançado. Então aqui eu fiz mais simplista possível, né? A forma e aqui essa estrutura. Então eu vou até duplicar isso aqui, deixar ela aqui do lado. Para a questão do sombreado, como que a gente poderia trabalhar? A opacidade aqui. Sombreado é muito simples. Supondo aqui, como eu disse, que a luz esteja vindo mais da esquerda para a direita, uma luz mais frontal, esse sombreado estaria, por exemplo, aqui nessa região. Você pode sombrear aqui, sutilmente. Essa parte aqui é importante, né? Então a gente vai destacar ela um pouco mais. Aqui, um pouco aqui. Seguindo esse movimento. Um pouco aqui embaixo. E aí, bem fraquinho, eu volto e passo uma geral em toda essa parte aqui inferior. Se quiser, passa um smudge aqui, só para ficar um pouco mais suave. E aí a luz, vou fazer de branco. A luz pega onde? Aqui você pode marcar um ponto mais acentuado, um pouquinho aqui e um geral na parte superior. Ó, vou escurecer um pouco esse fundo. Vou trazer esse nariz para baixo, aliás, que aqui tá mais escurinho, fica melhor para visualizar, tá vendo? Então basicamente é isso, não tem segredo, tá? Sendo o nariz um pouco mais na lateral, deixar esses dois aqui mais no cantinho, assim tá ótimo. Então, sendo o nariz um pouco mais na lateral, eu teria o seguinte: imagina novamente aquela estrutura oval, só que aqui, nessa parte, ela vai ser menor e de cá ela vai ser um pouco maior. Você imagina o ovo com uma certa perspectiva, tá? Mais na lateral, como se ele fosse assim, ó. Por exemplo, eu girei um pouco a forma oval, né? Vou diminuir essa opacidade. E agora, então, eu vou traçar aqui esse nariz. Vou imaginar primeiro a narina. No caso, a narina principal, que está em evidência, eu vou pegar dessa região aqui. Então, vou fazer aqui a vírgulazinha. E agora a outra, ela praticamente não vai aparecer. Por quê? Porque eu tenho que imaginar essa estrutura 3D dessa forma aqui. Então, eu vou fazer basicamente só a curvatura, né? A insinuação da ponta. E você pode fazer aqui, pegando ali daquela região, ele sai um pouco mais de baixo. Aqui ele sai um pouco fora aqui, ó, de baixo. A base aqui da narina. Chegando aqui, a gente pode fazer uma pequena curvatura aqui. E uma entradinha aqui.
E aí, se você for detalhando mais, a gente pode, por exemplo, fazer uma marcação pequena aqui e outra aqui, mas nem precisa de tanto, tá? Nariz, como eu mencionei, quanto menos informação você colocar, melhor. E aqui ele sobe, né, normal, ó, sem o ajustezinho. E na questão da iluminação, é basicamente a mesma coisa. Beleza, tem aqui esse line rápido aqui dessa personagem, e aí uma representação de um nariz aqui, como que eu poderia trabalhar? Normalmente eu gosto de fazer, às vezes eu trabalho olhos, nariz e boca depois. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo prático, né? Então eu teria o seguinte, aqui observando dentro da estrutura facial dela, vou traçar aqui em vermelho, é bem tranquilo. Você vai pegar, por exemplo, dicas, né? Da pupila aqui e aqui a gente vai ter uma linha. Essa linha vai ser mais ou menos a mesma distância, vai formar um triângulo assim, ó. Vou ter esse triângulo. Isso aqui vai ajudar a definir a base, tá? Qual base? Uma base aproximada, de mais ou menos o tamanho aqui de uma abertura do olho, de metade, né? Por exemplo, isso aqui é essa distância aqui. Então essa distância aqui vai ser uma distância aproximada. Só dicas, tá? Isso aqui varia muito, você pode aumentar, diminuir. Só para você centrar é melhor, dicas aí para iniciantes se orientarem de uma forma mais tranquila, né? Isso aqui, você vai pegar essa pontinha desse triângulo, vai fazer essa divisão e aqui, mais ou menos nessa região, pode ser a base do seu nariz. Então, sendo assim, de forma aproximada, aqui estaria aquele ovo, tá? Então, se esse ovo tá aqui, nessa região, onde vai estar a narina? Vai estar igual, eu dei o exemplo. A gente vai fazer a vírgulazinha. Isso aqui pode sair, que a gente já definiu o ovo, né? Faz a vírgula aqui também. Aqui a divisão para a luz, né? E aí, se você desejar, a gente pode fazer alguma marcação para narina. Nessa camada aqui eu estava fazendo a luz e sombra aqui do personagem. Nessa região aqui mais escurinho. Posso tirar já esse aqui. E vou fazer aqui esse complemento da iluminação. Basicamente isso, tá? Bem simples, bem tranquilo. Se você suavizar mais, ó, vai ficar mais natural. Você pode aí ampliando, né, diminuindo, faz um nariz maior, um nariz menor. E basicamente é isso. E aí uma sombra superior seria algo bem sutil mesmo, só alguma coisa, uma insinuação de um sombreado. Aqui, por exemplo, aqui no cantinho um pouco. E aqui. De cá quase nada. É bem pouquinho. E aí no meio você preenche com iluminação. Mas não central, porque fica estranho, né? Joga um pouco mais, um ponto mais aqui no meio e um pouco mais de lado, assim, ó. E aí se a luz está vindo aqui, aqui você vai ter um ponto de luz também, ó. Fica mais natural, tá vendo? E aí se essa luz está vindo aqui, aqui você também vai ter mais iluminação. E aqui você também vai ter um pouco. Mais sutil, né? Tá, é bem sutil, tá? Nariz é coisa sutil. Isso aqui tem luz, aqui você tem sombra. Vou fazer essa sombrinha aqui, ó. Essa sombra que ela acompanha. Muito bem, tendo uma base de referência. Vou pegar a foto aqui dessa moça. Vou deixar ela aqui. E vou apresentar aqui a gente estudando uma base de referência para você ter uma noção melhor. Como que o nariz vai ser dividido quando você for olhar referências aí para fazer. Você pode dividir ele quebrando em partes, tá? Blocando, na verdade. Então, a gente vai ter um bloco principal aqui. Esse bloco sobe, tá? E esses blocos, eles podem ser divididos também, tá? Mas eu vou mostrar assim. Então, a gente tem esse bloco principal aqui. A gente tem um outro bloco dessa forma aqui. Você imagina isso aqui 3D, tá? Tem um outro com a forma assim. Basicamente um arco. Ele é um pouco mais arqueado. Dessa maneira. Um trapézio, tá? Você pode dividir nesses blocos. É uma outra técnica aí para você trabalhar. Vou deixar até mais quadradão. Assim. E aqui a gente tem um arquinho final, assim. Então, olhando isso aqui de frente, seria, por exemplo, algo como se fosse isso aqui, ó. Eu acho mais prático, às vezes, você fazer o oval, né? Mas isso aqui pode te ajudar também. Então, olhando de frente, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Aí eu tenho esse arco aqui que sai, assim. E esse aqui que faz o complemento, ó, e fecha aqui. E esse aqui de cima. Você vai ter uma forma similar a isso, se você olhar isso aqui de frente, tá?
Olhando esse aqui de frente, seria algo próximo. E aí, intercalado com isso, você pode imaginar... Isso aqui é para nariz mais realista, tá? Se você for adicionar mais detalhes, mais elementos, pode facilitar para você na hora da construção. E aí você imagina o ovo aqui, ó, dessa forma. O seu ovo vai estar aqui, a estrutura oval. E desse jeito já começa a ficar mais fácil para você fazer a construção. Onde, por exemplo, a gente tem as nossas vírgulas aqui. Aqui a gente vai ter aquela divisão, ó. Aí você pode fazer no digital, você pode tirar a opacidade aqui depois, ó. Fica melhor para você visualizar. Aqui tem a outra narina, aqui a outra. E o nariz sobe aqui. Mas não faz o risco não, tá? O risco que você vai fazer é com iluminação. Então fica bem sutil. Vou chegar esse nariz para cá. Olha lá. Bem tranquilo. Vamos colocar o da mocinha aqui. E só pra gente comparar, ó. Caminho, você consegue fazer. Isso aqui você pode deixar mais sutil. Você observa a questão da iluminação. Então, olha aqui, ela é bem fininha mesmo. E até essa curvatura aqui, essa de baixo, pode ser bem fina, bem sutil também assim. Menos é mais, tá? Nessa questão do nariz, vou reforçar isso aqui porque é importante. E o resto é sombrear e fazer esses ajustes. Deixando isso aqui, se você fosse fazer, por exemplo, o nariz ainda mais simples, a gente poderia, basicamente, fazendo essa estrutura no rosto, você faz só as vírgulas, no caso. Você pode fazer de uma forma mais abstrata, vou fazer de cá, de uma forma ainda mais abstrata, seguindo um desenho assim para o nariz, né? Basicamente só isso. E aí você desejando fazer algum complemento ou outra coisa, você pode adicionar, por exemplo, o desenho aqui, um fechamento, né? Uma ponta. Dessa forma, aí você adiciona mais elementos, e aí desejando seguir para uma etapa um pouco mais complexa que essa, aí você poderia ir trabalhando aí com mais elementos, né? Eu gosto de definir as duas narinas primeiro, a distância. Aqui eu não estou usando a circunferência, estou fazendo mais de cabeça, né? Já nas medidas, mas você poderia fazer uma coisa mais assim, nesse caminho aqui, o nariz mais empinado, né? Mais visto do alto. Dessa forma. Aqui vem a boca, o restante, né? Assim, nesse sentido, nesse caminho aqui. Então, quanto mais fino, mais sóbrio o seu traço, melhor. E não precisa de detalhar, de rabiscar, de desenhar demais. O restante vem com luz e sombra. Por exemplo, vou pegar esse aqui. Vou tirar essa marcação dessa boca. Vou deixar ele maior. Tirar esse. Deixar ele maiorzão assim. Organizar esse arquivo aqui pra gente fazer uma pintura aqui em cima de luz e sombra. Então, basicamente, a gente só precisa disso, tá? E aí, agora, na questão das cores, eu vou definir, por exemplo, uma base de sombras. Eu gosto de definir primeiro. E essa base de sombras eu venho nessa área escura, né? Então, eu vou vir nessa área escura aqui, que eu já sei que aqui é bem mais sombrio, na narina. Aqui nessa parte inferior. Aqui eu posso destacar mais isso. Depois eu volto e escureço mais a narina ali. Trabalhando com opacidade mais baixa ali, tá? Tem um gerenciamento melhor disso aqui. Vou definir uma sombra aqui. Só para criar uma divisão melhor ali do outro lado. Aqui também, ó. Aqui nessa parte inferior. E aqui na base da narina. Aí depois você pode seguir aquele exemplo que eu dei. Pega maiorzinho, passa aqui só aqui embaixo. Para criar profundidade. Aqui eu vou criar uma mais escura um pouco. Lembrando, nunca preto, tá? A sombra sempre é uma cor bem saturada aqui mais embaixo. Aqui não, então você mata o desenho, fica uma cor muito estranha. Joga mais para direita assim, bem saturadão. Vou fazer mais uma sombra aqui. Agora eu gosto de definir os pontos de luz. Por exemplo, vamos supor que tem um ponto de luz, vou jogar mais clarinho assim, né? Tem que aumentar a opacidade aqui. Ponto de luz assim, o principal. Eu jogo a opacidade mais baixa, por exemplo. Defino aqui algumas outras luzes. Então eu separei aqui a sombra, luz. Aí agora eu vou jogar o meio tom, vai fazer uma diferença bem grande. Meio tom, uma cor no meio assim, ó.
no meio do caminho. Jogo meio tom aqui, só para dar esse volume final. Um meio tom um pouquinho mais escuro, tô jogando meio tom abaixo de tudo, tá? Abaixo da luz, abaixo da sombra. Que ele cria um volume final aí pro nariz. Basicamente assim. Aí depois você pode, se quiser, pode emendar tudo. Imagem, ajuste, brilho e contraste. Vou adicionar um pouco mais de contraste. Às vezes um pouco mais de brilho. Charme agora, se você quiser. Você pode, por exemplo, pega o pincel redondinho. Um tom assim avermelhado, mas bem mais saturado, clarinho assim. Deixa a opacidade baixinha. Dá uns toquinhos aqui. Luz indireta, soft light. Não, você cria um vermelhinho, você pode jogar aqui embaixo também. Se estiver achando vermelho demais, pode ir no seu original. Imagem, ajuste, matiz e saturação. Você pode tirar um pouco a saturação dele. O meu ficou saturado demais. Agora fica um nariz mais suave, um pouco mais tranquilo aí de trabalhar. Então, basicamente é isso, tá? Dicas aí pra você compor, pintar, ilustrar e estruturar o nariz. Então, se tiver gostado, não esquece de achar joinha. Interessado em ser meu aluno e dominar a pintura digital por completo e ilustração, link do meu curso está na descrição. São mais de 55 horas de aula, do nível mais básico, te ensinando desde o line art, a fazer rascunho, até realismo e hiperrealismo, fora que eu também dou opção de gravar aulas extras para os alunos, tá? Tem o contato por WhatsApp, suporte online. Você fala comigo, pede aulas extras se você precisar, eu te ajudo nas suas ilustrações, se você precisar de dicas, eu gravo aulas novas e adiciono lá esse conteúdo novo. Então, basicamente é isso. Valeu demais, brigadão, sucesso!